Idoso em Foco. A experiência de quem já atingiu a maturidade em um bate-papo descontraído sobre a vida e as questões do cotidiano. Olá, sou Diva Pérez, estou ao lado de Rosa Rinaldi. E hoje, no programa Idoso em Foco, iremos entrevistar a professora Gulnar Azevedo e Silva, que irá nos falar sobre o Outubro Rosa e Novembro Azul, com a prevenção e conscientização da doença. A professora Gulnar Azevedo e Silva é graduada em Medicina pela UERJ, com mestrado em Saúde Coletiva pela UERJ e doutorado em Medicina Preventiva pela USP. É professora associada do Departamento de Epidemiologia. Foi coordenadora de Prevenção e Vigilância do Instituto Nacional de Câncer entre 2003 e 2007. Pesquisadora dentro das áreas de epidemiologia do câncer e atualmente diretora do IMS UERJ. Professora, é um grande prazer tê-la como entrevistada aqui nos estúdios da UERJ. Eu gostaria de começar a nossa entrevista perguntando quais os progressos mais notórios em 15 anos do Outubro Rosa no Brasil. Obrigada, eu que agradeço a possibilidade de estar falando aqui para vocês e para todo mundo que nos ouve. Na realidade, a grande vantagem do Outubro Rosa vem no fato da gente possibilitar dar informação para mulheres que precisam entender o que significa isso, que significa cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde e estar atenta para o aparecimento que pode ocorrer do câncer de mama, né? Ele é uma estratégia que mais do que tudo de conscientização, mas para alertar ao fato de que mulheres que tiverem algum risco para ter o câncer de mama e esse risco elas tiverem acesso rápido ao tratamento, a possibilidade de cura é muito grande, quase 100%. A maioria dos casos que forem diagnosticados precocemente tem uma sobrevida muito boa, o prognóstico é muito favorável. No entanto, devemos chamar a atenção também que qualquer exame que se faça, e isso é um problema da medicina, né? Qualquer medicamento não é inócuo. Então, só deve fazer quem de fato está na faixa etária recomendada, quem de fato não precisa ficar repetindo todo ano. A mamografia, se é normal, não tem que ficar repetindo todo ano. E qual a faixa etária favorável? A faixa etária recomendada, onde a gente sabe com evidência científica de que vai ter impacto na mortalidade do câncer de mama, são mulheres de 50 a 69 anos. Antes disso, não vale a pena fazer mamografia de 2 em 2 anos e depois disso também é para conversar diretamente com o médico que está acompanhando para saber se é o caso ou não. Mas entre 50 e 69 anos, a gente recomenda que todas as mulheres que não tenham tido uma mamografia nos últimos 2 anos façam uma mamografia para saber se ela tem um risco ou se ela já tem alguma lesão que pode... Propensão, né? A doença. É mais assim, se ela tem alguma lesão suspeita do câncer de mama e essa lesão vai ter que ser... O problema é isso, uma vez tendo lesão suspeita, ela tem que rapidamente ser diagnosticada. Porque também não faz sentido oferecer o exame de rastreamento e não dar seguimento. Quer dizer que não há pessoas de mais de 69 anos, não há necessidade de fazer o... Tem como que é que, conversa... como é que esse que fica meio depois? termo, exatamente. Ela não teve, felizmente, 50 a 69 anos, ela não apresentou câncer de mama na vida. A chance dela ter vai diminuindo um pouquinho, mas ela deve conversar com o médico dela e ele acompanhando, vendo a necessidade, ele pode pedir ou não. Como hoje as mulheres estão vivendo mais, né? Sim. A expectativa de vida é maior. Com certeza. A mulher está tendo a vida sexual dela, né? Ativa, continuada. Eu acho que aí é o caso a caso. Só que ela deve entender assim, não é tão necessário para aquelas nesta faixa etária, porque é esse grupo que tem um risco maior de ter uma lesão que deve ser diagnosticada de 2 em 2 anos no esquema do rastreamento proposto. E nos homens, qual é a idade favorável para o exame? O exame do PSA, aí é uma questão complicada. O que eu chamo a atenção é o seguinte, o Novembro Azul, né, que seria o mês dos homens se cuidarem, eles devem estarem atentos para quê? Cuidar deles não significa cuidar apenas do câncer de próstata. Cuidar da saúde deles significa cuidar da hipertensão, se está acima do peso, se não está. E a questão da próstata vai entrar como qualquer outro componente. O PSA,
diferentemente do que as pessoas acabam tendo a compreensão, ele não é um bom exame para rastrear o câncer de próstata. E qual seria o bom exame? Não, infelizmente, hoje a gente não tem o melhor conjunto. exame. Na realidade, é a gente acompanhar. Ele deve discutir com o seu médico, se é o caso dele fazer. Se ele tiver risco familiar, aí sai desse protocolo do que a gente chama do risco de base. Sim, sim. E ele deve fazer porque ele tem risco na família. Mas se não, ele deve conversar, porque ele deve ser, inclusive, alertado dos problemas que ele vai ter se tiver um PSA elevado. E isso não significa ter uma lesão maligna. Entendi. Porque nem todo PSA aumentado significa uma lesão maligna. Muitas vezes é uma lesão benigna. Então, o que a gente vê de problemas de fila para fazer cirurgia urológica, né? E a gente vê toda hora, aparece isso, né? As pessoas esperando meses, às vezes até com catéter, né? Infelizmente se vê muito. É duro. A grande parte são tumores benignos. E esses tumores têm que ser cuidados. Para não se transformarem em coisas piores. Esses né? homens precisam fazer a cirurgia, porque eles estão funcionalmente pior. Agora, aquele tumor que pode ser diagnosticado como sendo um tumor de próstata, mas é muito pequenininho, ele pode ser indolente a vida toda. Entendi. Então, intervir, às vezes, pode significar dar uma qualidade de vida pior. Sim. Porque vai operar um tumor que não ia crescer. E ele pode ficar impotente, pode ficar... É exatamente o que eu queria perguntar sobre pode isso. ficar, exatamente. Se interfere, assim, na sexualidade do homem? A cada vez a medicina está conseguindo ter técnicas cirúrgicas e agora a cirurgia por robô, né? A radioterapia também tem evoluído muito. Cada vez mais a gente consegue fazer um tratamento, intervir, sem dar esses riscos que são riscos importantes. Sim. Mas os homens têm que ser alertados. Doutora, e nos homens, a cirurgia que é feita, basta apenas uma vez? Porque eu soube de um caso que um senhor teve, durante o ano, ele foi 4 vezes fazer a cirurgia. Até que ponto isso pode afetar a pessoa? Aí a questão da individualidade de cada um, né? Algumas pessoas conseguem ficar curadas do câncer de próstata numa cirurgia. A cirurgia é suficiente, mas ele tem que fazer segmento, tá? Ele tem que continuar indo ao urologista para acompanhar se esse tumor recidivou ou não. Em alguns casos, infelizmente, há recidiva. E esse é o problema. A recidiva, muitas vezes, pressupõe uma outra cirurgia ou radioterapia. Às vezes, o tratamento que se segue é a radioterapia. Como é que a família deve se comportar nessa parte de incentivar, de alertar? Qual é o papel da família na prevenção desses tipos de câncer? Eu acho que é pensar o seguinte, a gente tem que estar o tempo todo cuidando da nossa família, mas também da nossa saúde. O câncer é um dos problemas que aparece. Mas qual é o problema mais frequente, por exemplo, na população que vai envelhecendo? Hipertensão e diabetes. Exatamente. Então, temos que chamar a atenção disso. O que é o melhor? É a gente ter uma vida equilibrada, que nem sempre é possível, porque às vezes a gente trabalha, tem horários difíceis de trabalho, tem que cuidar dos filhos, depois tem que cuidar dos pais. Alimentação, alimentação, a gente às vezes não tem acesso às melhores condições. Então, tentar ser o mais possível balanceado, não ter excessos de açúcar, de sal, né? Procurar fazer uma atividade física, tudo isso é importante. É isso que a gente tem que alertar. E no caso específico de pessoas que têm um risco maior de ter câncer, porque tem câncer na família, elas conversarem isso com o médico quando está indo, aproveita que vai lá para fazer um outro exame, fala da situação dela, como é que eu estou, como é que eu, né? Eu preciso me cuidar nesse sentido. Isso é a melhor coisa. E o melhor de tudo é ter apoio uma vez que tem o diagnóstico. Não é para desesperar. O diagnóstico de câncer, principalmente desses cânceres que a gente está falando aqui, câncer de mama e câncer de próstata, não é para ninguém ficar desesperado. Eles têm, a maior parte dos casos vai ficar curado. Tem cura. Tem cura. O tratamento pode ser, eu não vou dizer que é simples. O tratamento do câncer de mama é invasivo, é uma cirurgia, às vezes tem radioterapia, às vezes a mulher tem que fazer química. Cada caso tem que ser analisado. Como o de próstata também. Sim. Pode ficar curado com apenas uma cirurgia, mas ele pode ter que retornar porque o tumor recidivou. Mas esse acompanhamento tem que ser feito. As pessoas não têm que se desesperar. A gente tem que pensar, uma parte dos cânceres podem ser prevenidos com coisas simples, como a gente falou. Pode ser prevenido. Não vai ter. Outra parte, infelizmente, de pessoas que tiveram diagnóstico, as pessoas têm que entender que elas tendo diagnóstico não significa sentença de morte. Elas não podem ser curadas. E quanto mais rápido tiver assistência, e tem que cobrar essa assistência ser rápido.
Eu não posso ficar com o resultado de mamografia suspeito e não conseguir fazer o diagnóstico final, não conseguir uma biópsia. Eu tenho que reclamar isso aí. No SUS eu tenho que reclamar disso. Isso tem que ser cobrado. E outros casos que infelizmente ainda ocorrem, a evolução é ruim. Mas o que a gente tem que pensar? A gente pode dar uma boa qualidade de vida. A gente tem hoje condições de dar qualidade de vida para que a pessoa se alimente bem, não sinta dor e tenha todo o apoio que ele precisa. Psicológico, de família, de rede social, né? Um rede de apoio ali ajudando nesse sentido. A pessoa pode estar numa situação muito ruim, mas a cabeça ainda está boa, né? Isso é. Vocês têm visto algum aumento na faixa etária das pessoas que aparecem com um diagnóstico para o câncer, tanto o feminino quanto o masculino? Ou seja, pessoas mais idosas aparecendo? Olha, isso é uma coisa natural, porque como as pessoas estão vivendo mais... Mas elas estão tendo mais consciência. Exatamente. O diagnóstico está sendo mais rápido. As pessoas estão procurando mais e acaba que o diagnóstico que não se fazia antigamente, hoje pode ser feito. Está aumentando. Mas na medida em que a pessoa vive mais, ela também se expõe a mais tempo aos fatores de risco. Não é que ela está mais propícia, ela está mais tempo exposta a fatores de risco que podem aumentar o aparecimento do câncer. Então, tem que se cuidar mesmo, tem que o tempo todo estar alerta para isso, mas o importante é saber assim, se a gente tem uma vida balanceada, e nessa vida balanceada está tudo, né? Alimentação, inclusive exercício. O nosso estresse. Exatamente. Não se preocupar com besteira, né? Não. Claro. Vamos fazer importante o que de fato é importante. Pensar em meditar um pouco nos problemas e não se desesperar. Meditar, o que é problema verdadeiro, né? Exato. Muitas vezes a gente cria problema de onde não verdade, é, né? É verdade, então, professora, em geral, assim, o que ocorre, assim, é mais genético, ou, digamos assim, uma batida no seio, pode provocar um câncer? Não, é difícil. O câncer não é determinado, em geral, por uma questão só, por um fator só. São várias coisas que estão acumulando. E o que acumula mais, o que mais explica é a interação entre o que a gente tem de genético com exposições externas. Então, isso só não seria suficiente. Não. Teria que ter uma predisposição para, a partir daí, né? Isso é um pouco de mito popular, né? É o medo, né? Pois é. Aliás, só para chegar no final, qual é o grande mito em relação ao câncer do homem e da mulher? O que é o grande mito? O que não se consegue botar abaixo? Dessa preocupação, desse medo? Eu acho que é um pouco do que eu falei. O câncer não significa sentença de morte. Esse é o medo. As pessoas acham que se elas souberem, elas vão evoluir. Não, se elas souberem, tiverem acesso ao tratamento. E por isso que eu estou falando, a população tem que estar conscientizada que ela tem que cobrar esse acesso rápido. Né? Os profissionais têm que agir, a rede de saúde tem que responder, mas tem que ser rápido. Mas ela vai poder sobreviver a isso. Não é o fim do mundo. Quer dizer, um dos grandes vilões do câncer é o medo. É o medo. E aí as pessoas acham que se falar nele até atrai, né? É verdade. Tem gente que não fala. Tem gente não que vou falar do não nome fala da a palavra. Essa palavra ela omite. Aquela doença. Aquela doença. Mas não diz. Fulano está com aquela doença. Porque está achando que a pessoa vai morrer. Se souber, vai ficar todo mundo preocupado que a pessoa vai morrer. Não é assim. Não é bem assim. A gente, infelizmente, evoluiu, né? Graças a Deus, né? Nós conversamos com a professora Gulnara Azevedo e Silva. Nós deixamos aqui os nossos agradecimentos pela sua presença, que muito nos honrou, e gostaria que deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Então, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui falando de um assunto tão importante. A mensagem que eu quero passar é o seguinte: temos direito a ter o melhor tratamento para a doença que a gente tiver em qualquer momento, em qualquer lugar. Vamos acabar com as desigualdades em saúde, mas vamos reivindicar esse direito. O contato, eu sou do Instituto de Medicina Social, tá? Quem quiser falar comigo ali no 7º andar, estou disponível ali. Aqui na UERJ. Aqui na UERJ, né? E o meu e-mail gulnar@ims.uerj.br. O programa Idoso em Foco fica por aqui. Eu sou Rosa Rinaldi. E eu, Diva Pérez. Até o próximo programa. Idoso em Foco. Apresentação: Diva Pérez e Rosa Rinaldi. Equipe técnica: Daniel Barros, Gledson Bustos e Eduardo Sobral. Locução: Leonardo Alexandre. Produção: Rádio UERJ. Realização: Centro de Tecnologia Educacional CTE SR3.